você que está me acompanhando pelo Instagram. E na aula de hoje eu quero falar sobre uma estratégia de apreciação musical direcionada à aula de instrumento. Essa estratégia foi uma estratégia elaborada por mim há um ano e meio atrás, e eu quero hoje, na verdade, quando eu elaborei ela, eu não elaborei ela aplicado à aula de instrumento musical. Eu apliquei ela numa perspectiva de uma prática de apreciação musical para leigos, para qualquer pessoa. E no decorrer do tempo, enfim, eu fiquei um tempo sem falar sobre ela, e aí eu voltei mais forte agora nas mídias sociais falando sobre apreciação musical, e eu recebi perguntas sobre como trabalhar a apreciação musical na aula de instrumento, na aula de canto, ou seja, numa aula de música direcionada à performance musical. Esse que é o grande foco aqui. Como trabalhar a apreciação musical, de que maneira trabalhar a apreciação musical numa aula direcionada à performance musical. Pois bem, diante de algumas leituras, reflexões, experimentos, eu comecei a observar que o ciclo EAP, ele é muito mais, ele tem muito mais possibilidades do que apenas fazer uma prática de escuta, análise e pesquisa, que eu já vou falar mais sobre isso, apenas para uma atividade de apreciação musical para leigos, para pessoas que não têm conhecimento prévio sobre música. Então, eu formei, descobri dentro do EAP uma alternativa para aprofundar esse estudo da apreciação musical direcionado à performance. Então, vamos lá. Ciclo EAP. O que é o ciclo EAP? É uma estratégia de apreciação musical. Uma estratégia que é bem diferente, então, de uma atividade em si. Toda estratégia, ela tem um mapa, ela apresenta um mapa do que será trabalhado, certo? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o musicograma. O musicograma é uma estratégia de apreciação musical, onde você, então, utiliza de desenhos, representações gráficas ou desenhos numa determinada atividade de apreciação musical. Então, o musicograma é uma estratégia. O ciclo EAP é uma estratégia de apreciação musical. E aí, onde você tem, então, as etapas escuta, análise e pesquisa. Eu coloquei nessa ordem por como eu falei, como um objetivo de uma atividade para leigos. Mas, dentro da apreciação musical, dentro do que se espera de uma atividade de apreciação musical, nesse contexto a ordem não faz tanta diferença, apesar de que eu começo sempre com a escuta, depois a análise, depois a pesquisa. E por que é um ciclo? Porque você volta novamente para a escuta, faz uma nova análise, uma nova pesquisa e escuta novamente. Então, assim, existem repertórios que muito provavelmente você esgotará a pesquisa e a análise, mas a escuta, ela vai estar sempre enriquecida a partir daquela análise e daquela pesquisa. E assim, eu ainda sou... Porque eu não pesquisei todas as músicas do mundo. Eu não sei, de repente, o que eu imagino agora, que pode chegar num limite, num teto, assim, não, entre aspas, não tem mais o que... Muito entre aspas isso, não tem mais o que descobrir sobre aquele compositor, sobre aquela obra. Vamos supor, chegando no fim, no limite. A experiência da escuta é sempre uma nova experiência. Indiferente se tem análise e pesquisa, mas assim, uma vez que você fez o processo da escuta, da análise, da pesquisa, voltou para a escuta, análise, pesquisa, é possível. E eu ainda falo possível com um certo receio, não tendo certeza. Mas esse é o caminho. Escuta, análise, pesquisa. Escuta, análise, pesquisa. Escutar, analisar, pesquisar. Escutar, analisar, pesquisar. Eu só estou fazendo aqui um ajuste com a live no Instagram. E vamos lá. Tudo certo até aqui? Essa, então, é a dinâmica da estratégia do ciclo EP. Então, ciclo EP, escuta, análise, pesquisa. Esse é o ciclo EAP.
Como direcionar? Então, assim, só para você entender como é que funciona para leigo, que não tem noção nenhuma de música, você vai fazer uma prática de uma escuta musical, você vai, escuta a música. Quando eu falo, e esse é um grande tabu que eu percebo no mundo da literatura da apreciação musical, que é sempre voltado ao repertório de música clássica, música erudita. E aqui eu quero falar que qualquer repertório. Então, assim, você tem um repertório que você escolheu, você escuta. Você escuta essa música e após essa escuta você faz uma análise dela. O que é uma analisar? É você pegar e compor em partes. Então, assim, você vai fazer uma análise apenas da melodia, da estrutura harmônica. Agora, não tem conhecimento prévio. Faz uma análise do que você tem disponível em mãos. Por exemplo, faz uma análise dos momentos em que você sentiu mais atração pela música, dos momentos que você sentiu menos atração, dos momentos em que você chamou atenção em algum aspecto da música no âmbito técnico. Eu gosto daquela música porque, na verdade, assim, eu gosto daquela música, mas o que eu mais gosto de ouvir é o solo da guitarra. Então, você espera a música para chegar no solo da guitarra. Então, assim, essa análise já traz dados para algumas reflexões. Aí você faz a pesquisa. Gostei do solo de guitarra. Então você vai pesquisar sobre guitarrista, vai pesquisar sobre que guitarra ele usa, como que é enfim, guitarra, equipamento que ele usa. Essa abordagem, sim, se você se encantou pelo solo da guitarra, você pesquisa aquilo. E agora aqui tentando reconectar, me tirou meu foco. Mas é isso, você vai então pegar e fazer uma pesquisa daquilo que você chamou atenção na sua análise, certo? Então esse é o ciclo EP. Aí você vai escutar de novo. E agora que você percebeu, você tem um dado, você se encanta pelo solo de guitarra, você pode agora, lembrando que o ciclo EP, ele é uma estratégia que busca maximizar a experiência auditiva musical. Então agora você vai, sabendo que o solo é o momento ápice da tua escuta, você agora direciona a tua escuta para o que vem antes do solo, ou para o que vem depois do solo. Entendeu? E aí você começa a perceber, sei lá, uma estrutura que você não havia percebido antes, elementos, rudimentos na percussão, na bateria, enfim, você começa a perceber que existem eventos, coisas acontecendo interessantes antes do solo também. Então, essa é a proposta do ciclo EP, tornar a escuta cada vez mais atraente, mais interessante, mais rica, e você então tem uma experiência auditiva musical mais interessante da música que você já está acostumado a ouvir. Certo? É isso. Então, agora a gente vai pegar a abordagem do ciclo EP direcionado a professores de música, direcionado então à performance musical. Vamos lá. A mesma sigla vai ser para essa dinâmica para professor de instrumento. EAP. Só que agora a gente acrescenta. A gente acrescenta, não é mais só ciclo de escuta, análise e pesquisa. Isso faz parte, mas agora é estudo, análise e performance. Estudo, análise e performance. Até tenho aqui, ó, para você ter uma noção do que eu estou falando. É isso aqui, ó. O ciclo EAP. Escuta, análise, pesquisa. E aí, para professor de música, você tem mais isso aqui. Estudo, análise, performance. Certo? Então é isso. Você tem o estudo, análise e performance aliado à escuta e à pesquisa. Então agora o ciclo se tornou mais, assim, muito maior, porque envolve o estudo e a performance. E vamos falar agora sobre o estudo. O que é o estudo? É o que você passa para o seu aluno estudar. Só que assim, o grande lance é que você não... O professor de música ele tem que ensinar o aluno a estudar. Muitos ensinam algumas técnicas, alguns assim, macetes, sabe? Dedilhados alternativos, posições alternativas para você extrair uma determinada nota com mais facilidade, mas o grande lance
de que forma que ele vai realizar esse estudo durante a semana que ele passa sem ter o professor ao lado. Então, essa é a grande missão do professor, ensinar o aluno a estudar, para ele conseguir resolver os problemas sozinhos, para ele não entrar em desespero. E aí você tem que, então, o processo de estudo é um processo onde você desconstrói a música para ir construindo parte por parte, para torná-la, cada etapa, simples na sua execução. Simples não quer dizer que vai ser fácil, mas no sentido de domínio, sabe? Você vai dominar aqueles pedaços e quando você colocar o todo, vai estar bem construído, sólido, sem vícios. Então é isso. O professor tem que... Eu acredito que o professor ele tem que ensinar o aluno a estudar. E o processo de estudo, você vai ver que está tudo ligado com o EAP, com a escuta e a pesquisa. Aí você tem o processo de estudo, e aí você tem a análise, que a gente vai falar sobre isso, e a performance. A performance nada mais é do que você executar essa música, do início ao fim. Então, muitas pessoas confundem a performance, não é que confundem, não existe uma regra, mas a performance está associada à apresentação pública no palco. E a sua performance é o seu desempenho, seja ele no quarto, no estúdio ou no palco para 10, 15, 20 mil pessoas assistindo. A performance é o teu desempenho. O momento da performance, assim, se for pensar na performance no sentido de rendimento e tal, aí pode ficar um pouco difuso no sentido do processo todo. Mas aqui a performance é o desfecho, a conclusão, a apresentação, pública ou não, da obra que você está estudando, certo? Então o processo do EAP ele acontece da seguinte maneira. Na aula de instrumento, você tem o processo onde você então está lapidando, construindo a concepção do estudo com o seu aluno. Você está estudando com ele. Tem o estudo junto, onde você passa frase por frase, escala por escala, nota por nota, junto com o seu aluno, ou você orienta ele e ele vai executando ali na sua frente. Então tem esse processo de estudo. Nesse processo de estudo, já há um processo de escuta acontecendo. E o grande lance do ciclo EAP é porque ele traz isso para uma lucidez durante a sala de aula. Durante a aula, o que era intuitivo agora é lúcido. Porque é óbvio que dentro de uma sala de aula, um processo de aula, está acontecendo um processo de escuta. Você toca, o aluno escuta, o aluno toca, você escuta. Agora, num plano lúcido, no sentido de que você agora vai direcionar essa escuta. Você está escutando agora com... E claro que você vai me dizer que sempre tem um objetivo, mas o lance agora, que é do ciclo EP, é essa escuta aliado a uma análise. Você vai focar num determinado ponto daquela execução do seu aluno ou da sua própria execução. Você vai analisar um ponto e vai buscar extrair o máximo possível daquele ponto, analisando junto com ele, seja a articulação, seja a afinação, seja a expressividade. Você vai ter essa clareza partindo do princípio da escuta aliado ao estudo. E aí nós temos a questão da análise. Como é que funciona a questão da análise no ciclo EAP aplicada ao instrumento? Você vai, junto com o seu aluno, analisar, de fato, senta junto com ele, escuta a obra que vocês estão estudando, a música que vocês estão estudando, e analisa, você desconstrói a música e analisa aquele ponto. Vamos analisar agora o encadeamento harmônico. Mas vamos supor, o professor de flauta, né? Mas eu não vou fazer harmonia, mas vamos analisar para a gente sentir cada pico, cada momento da música. E entender e deixar memorizado, deixar interno essa questão da harmônica, o encadeamento, a progressão, e enfim. Essa vai ser a análise. E tem níveis de análise, claro. Eu estou falando uma análise de uma forma aberta, mas aí você vai direcionando essa análise. Ela pode ser uma análise justamente com a partitura, fazendo uma análise harmônica, sabe, como completa. Mas aqui o fato vamos ouvir, vamos sentar aqui e vamos escutar a harmonia dela. E aí pode, claro, pegar, se for cifrado, você pega a cifra, se for uma partitura de piano ou um quarteto, você faz uma breve análise, mostra para o aluno e vai analisando junto com ele. Então essa é a análise. Depois você pode fazer a análise do fraseado, a análise das articulações, enfim, vários aspectos da construção da música
podem ser analisados juntos, e aí você pode orientar ele para analisar isso em casa sozinho. E fazer anotações, ou se não quiser anotar, mas que elenque pontos para compartilhar contigo na aula. Então, assim, eu analisei, observei que isso acontece dessa forma, observei que ele respira aqui, ele corta aqui, enfim, vai depender muito do que você vai estar analisando, mas essa é a abordagem da análise dentro da aula de instrumento. Outro aspecto é a performance. Isso tem que... Aí é onde tudo acontece. Tudo acontece, principalmente para o professor, por isso que essa aula é dedicada, direcionada a professores de música. Aí é onde tudo acontece. Porque ele, em algum momento, ele tem que apresentar a música completa para ti. Em algum momento, ele vai ter que tocar a música inteira. E muitos professores interrompem durante a execução. Não, cuidado aí. Aí era piano. Aí, não, volta. Respirou dentro. Enfim, corrige, aponta alguns deslizes e não deixa a performance acontecer. Naquele momento, você é o público dele. Então, assim, a performance tem que acontecer do início ao fim. Não pode haver essa interrupção, porque ele não vai ter o espírito da performance, a energia que a performance traz. Claro que você tocar para 50 pessoas, 1000 pessoas, uma pessoa e ninguém, tem diferentes reações fisiológicas, mas o fato é que a performance, ela acontece muito antes de estar no palco. Então, é isso aí. Você agora está vendo a performance do seu aluno. Então, é onde tudo se mistura. Você vai estar fazendo análise, EAP para performance, para professor de música, eu não falei. Tem também, mas eu não falei, né? Mas, enfim, você vai trazer os dados da pesquisa que você fez com o seu aluno. Então, é isso, vai estar tudo junto. Tudo isso no arcabouço intelectual seu, do professor. Certo? E aí é onde a mágica acontece. Você vai trazer referência. Lembra que a gente escutou aquela gravação, não sei de quem? Lembra que a gente observou, ela fez uma análise, que nesse momento a harmonia está na dominante, mas a tua nota... Enfim, você faz essa análise com ele, traz os reflexos daquela análise para ele, aliado à pesquisa que eu falei, né? Que você previamente já fez a pesquisa, apesar de não ter falado agora, você realiza uma pesquisa com ele, orienta ele. Pesquisa, quem são os 3 maiores intérpretes dessa obra, quando essa música foi composta, enfim, esses dados que vão complementando, assim, conhecimentos, né, que vão complementando o domínio do repertório que está sendo tocado. Isso pode ser ignorado? Pode. Muita gente ignora? Não sei, mas pode ser ignorado. Pode ser ignorado, você pode simplesmente ensinar a música, ele toca, você corrige, não, esse dedo não é assim, é assim, vai lá e apresenta. Pode ser assim? Pode. E tá tudo certo. Tá cheio de gente por aí ensinando a tocar, o aluno toca, ele não sabe nem o nome do compositor, não sabe a obra, não sabe a tonalidade, não sabe qual a importância que aquela música tem para o contexto que ela foi criada, não sabe nada. Pode ser, tudo bem. Mas a prática, a proposta do ciclo HP é ampliar muito mais, não só, como eu falei antes, a experiência auditiva musical, como também o domínio do repertório que está sendo envolvido. E quando eu falo domínio, não é assim, super virtuose, o maior virtuose de todos, domina tudo. Não, mas é um domínio mais amplo, intelectual, inclusive, do repertório que está sendo estudado, certo? Então, esse é o ciclo EAP. Detalhe que eu não falei, cada etapa eu tenho uma estrutura, processo de escuta, de que forma realizar essa escuta com o aluno. Eu mencionei aqui que você pode sentar junto com ele, pegar o computador, pegar o celular e ouvir a gravação. É uma estratégia, é uma forma, tem outras. A análise, como você realizar, eu mencionei aqui também, sobre você pegar, sentar e analisar um cadeamento harmônico, a progressão. Então, assim, eu tenho também uma estrutura. A performance é o grande ápice desse momento, e aí tem o lance da pesquisa, como o roteiro, né, de como elaborar essa pesquisa, e temos também o processo de escuta, do estudo, que é onde você vai, então, orientar o seu aluno a estudar. E, na minha opinião, é um dos aspectos mais importantes. Assim, não conheço tantos professores assim, mas dos que eu conheço, o que eu pude observar, que muitos, eles mostram
como faz. E tá tudo certo, mostrar como faz, tem que fazer mesmo, mas tá por aí. Mostra como faz e não tem essa abordagem, assim, de como resolver esse problema, sabe? Isso se revela muito durante a aula. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos agora separar, vamos pegar só esses 3 compassos e vamos supor que seja uma frase ligada. Vamos tocar tudo desligado, vamos mudar as articulações. Não teve esse processo antes. De um trecho muito difícil, tu pega só aquele trecho e vai do menor que você puder aumentando. Muda a articulação, muda a figura rítmica, para você ter um domínio, uma familiaridade muito maior com as notas que estão expostas ali, sabe? Cuida do som que está tirando. Então, assim, vários aspectos muitas vezes não são orientados, eles são realizados durante a aula. Enfim, temos roteiro para tudo isso também. E é isso, gente. É isso. Essa é a minha... É o que eu queria falar sobre o ciclo EP. O ciclo EP, que é uma estratégia de apreciação musical direcionado à aula de instrumento. Fez sentido? Gostaram? Não gostaram? O que ficou de dúvida? O que faltou eu aprofundar? Mas o ciclo EP é algo que é novo, é algo que precisa ser muito, 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 muito testado, sabe? Eu preciso fazer com que não apenas eu aplique, mas que outros professores apliquem, compartilhem comigo os resultados, e só a partir, sei lá, de alguns anos a gente vai ter o real resultado de eficácia ou não dessa estratégia de apreciação musical dentro de performance. Eu acredito fortemente que é muito eficaz, vai trazer muitos resultados positivos, mas como eu disse, a validação real só vai acontecer quando muitos professores estiverem aplicando e fazendo então esses relatos dessas aulas para a gente ter uma real tangibilidade da eficácia ou não. Mas me diga lá, o que você achou, diga se faz sentido, se não faz, se você tem vontade de aplicar, se você não tem. E é isso aí, compartilhe com o seu amigo professor de música, porque essa é uma reflexão, uma abordagem que mesmo que você não conheça os meandros, o passo a passo que eu tenho elaborado do EAP, já é um pontapé inicial para você mudar a perspectiva da sua aula de música, no sentido que sai do intuitivo e entra para o lúcido, consciente, para aquela ação, tipo, a escuta não é mais intuitiva, porque é uma coisa que você não tem controle. Se você é professor de música e você ensina a tocar, é inevitável que você escute ele tocando. Agora, o lance é que agora você tem lucidez. Então, essa lucidez você pode direcionar e aproveitar cada etapa dessa escuta, dessa análise, dessa pesquisa, do estudo, da performance, de uma forma muito mais integradora e, no meu ponto de vista, produtivo. Produtivo, a teoria lá do Pareto, 80-20. Você vai aumentar os resultados usando tudo de forma mais otimizada. Tá legal? Então era isso. Muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui. Um forte abraço. Nos vemos, então, em breve, numa próxima aula sobre o ciclo EP. Eu vou falar muito sobre o ciclo EP. Agora, a partir de agora, eu vou começar a difundir bastante essa abordagem, essa estratégia de apreciação musical. Inclusive, vou oferecer algumas aulas aprofundadas para montar aí uma turma de professores para aplicarem. Tá legal? Se você tem interesse, compartilha comigo aí, tem interesse, vai ser bem legal. Um forte abraço, então, até mais. Tchau, tchau.